Um milionário se perdeu no interior, mas não imaginou que encontraria uma família que mudaria toda a sua vida. Antes de começar, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. A poeira vermelha da estrada de terra subia em nuvens atrás do Mercedes-Benz GLE preto, contrastando violentamente com o brilho imaculado da lataria. Álvaro Martins apertou o volante com força, sentindo a irritação crescer a cada buraco que as rodas encontravam. O GPS havia parado de funcionar há pelo menos 40 minutos, e o sinal do celular oscilava entre uma barra fraca e o nada absoluto. Maldita reunião! Resmungou olhando para o relógio Rolex no pulso. Já passava das 5 da tarde, e ele deveria estar no Hotel Fazenda, negociando a compra das terras com os proprietários. Mas não. Tinha que aceitar o atalho sugerido pelo corretor local que jurava cortar meia hora do trajeto. O motor começou a fazer um ruído estranho. Álvaro franziu a testa. Aquilo não era normal. O carro tinha menos de 6 meses de uso. Revisões em dia na concessionária oficial. O barulho aumentou, seguido de um cheiro acre que invadiu o ar-condicionado. Então, sem aviso, o motor morreu. Não. Ele girou a chave repetidas vezes. Nada. Apenas um clique seco e impotente. Bateu com a mão no volante, soltando um palavrão. Pegou o celular. Sem sinal. Perfeito. Absolutamente perfeito. Saiu do carro. O calor úmido do interior de Minas Gerais atingindo-o como uma parede sólida. Seus sapatos italianos afundaram levemente na terra vermelha. Olhou ao redor. Apenas pasto. Algumas árvores esparsas e a uns 200 metros à frente, uma casa simples de alvenaria pintada de branco, com um pequeno jardim na frente. Suspirou profundamente. Não havia escolha. Caminhou até a casa, tentando evitar as poças de lama deixadas pela chuva matinal. Quando chegou ao portãozinho de madeira desgastada, hesitou. A casa era pequena, mas bem cuidada. Flores coloridas adornavam canteiros improvisados em latas velhas de tinta. Uma pequena horta lateral mostrava fileiras organizadas de alface, tomate e o que pareciam ser ervas. Antes que pudesse bater no portão, uma voz infantil ecoou do interior. "Mamãe, tem um homem na porta." Álvaro endireitou a postura automaticamente, ajustando a gravata que já havia afrouxado no calor. Passos leves se aproximaram e a porta se abriu. A mulher que surgiu na soleira tinha cerca de 30 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático e segurava no colo um bebê de talvez 9 ou 10 meses. Vestia uma blusa simples de algodão e calça jeans desbotada. Seus olhos escuros o avaliaram com uma mistura de cautela e curiosidade. "Boa tarde", disse ela, mantendo distância segura. A voz era educada, mas havia uma firmeza nela que Álvaro reconheceu imediatamente. Era o tom de alguém acostumado a se proteger. "Boa tarde." Ele forçou um sorriso que raramente usava fora de reuniões de negócios. "Desculpe incomodar. Meu carro quebrou ali na frente." Apontou com o polegar por cima do ombro. "Não tenho sinal de celular. Você teria um telefone fixo que eu pudesse usar? Pago pelo uso, é claro." A expressão da mulher não mudou. "Não tenho telefone fixo. Aqui só funciona celular mesmo, e olhe lá." Álvaro sentiu a frustração borbulhar. "Entendo. Que há algum mecânico por perto que a senhora conheça? Seu Joaquim na cidade. Mas ele só vem para cá se for chamado, e meu celular também está sem sinal no momento." Ela ajeitou o bebê no quadril, que olhava para Álvaro com enormes olhos curiosos. "De onde o senhor é?" "São Paulo, estou aqui a negócios." Uma sobrancelha arqueou levemente. "São Paulo." Havia algo no jeito que ela disse, como se aquilo explicasse muita coisa. "Bom, o senhor pode esperar aqui na varanda se quiser." Às vezes o sinal volta. Não era exatamente um convite caloroso, mas também não era uma rejeição. Álvaro assentiu, entrando pelo portãozinho. Quando chegou mais perto, percebeu que a mulher era mais baixa do que pensara inicialmente. Talvez 1,60 m. Havia uma delicadeza em seus traços, mas também uma espécie de cansaço que parecia ter se instalado permanentemente ao redor de seus olhos. "Obrigado", disse ele, subindo os 2 degraus da pequena varanda de cimento. "Maria, sai da frente, deixa o moço passar." A mulher chamou, e uma garotinha de uns 6 anos apareceu na porta. Tinha os mesmos olhos escuros da mãe e segurava um livro de colorir contra o peito. "Oi", disse a menina, sem timidez, estudando Álvaro de cima a baixo. "Você é bem alto."
E sua roupa é bonita, mas está toda empoeirada. Maria, a mãe repreendeu suavemente. Álvaro olhou para baixo e percebeu que realmente estava coberto de poeira vermelha dos joelhos para baixo. É verdade. A estrada é bem empoeirada. Pode entrar, a mulher disse, finalmente cedendo. Vou fazer um café. Deve estar precisando. O interior da casa era exatamente como Álvaro imaginara. Simples, limpo, modesto. A sala de estar era minúscula, com um sofá de 2 lugares surrado, mas limpo, uma mesinha de centro que já conhecera dias melhores e uma televisão pequena sobre um móvel improvisado. As paredes eram decoradas com fotografias em porta-retratos baratos e desenhos infantis presos com fita adesiva. O que mais chamou sua atenção, porém, foi o cheiro. Havia algo assando no forno, e o aroma de baunilha e canela preenchia o ambiente de uma forma que fez algo estranho acontecer em seu peito. Uma sensação que ele não conseguia nomear. Senta aí. A mulher indicou o sofá, desaparecendo em direção ao que presumivelmente era a cozinha. Maria se acomodou no chão, voltando a colorir com giz de cera em seu livro. Álvaro sentou-se rigidamente na ponta do sofá, sentindo-se absurdamente deslocado. Você é o quê? Maria perguntou sem levantar os olhos do desenho. Doutor, advogado? Sou empresário. Trabalho com construção. Ah, a menina pareceu processar isso. Constrói casas? Prédios, principalmente. Resorts, hotéis. O que é resort? Álvaro hesitou. Como explicar para uma criança? É tipo um hotel muito grande, com piscina, restaurantes. Deve ser caro. É. A gente nunca ficou num hotel, Maria comentou casualmente, escolhendo um giz laranja. Mamãe diz que é desperdício de dinheiro quando dá para dormir em casa. Antes que Álvaro pudesse responder, a mulher voltou carregando o bebê em um braço e equilibrando uma xícara de café humeante na outra mão. Colocou o bebê em um cercadinho improvisado no canto da sala e entregou o café a Álvaro. Desculpa não ter nada mais sofisticado. É café coado no pano mesmo. Álvaro aceitou a xícara, notando que ela estava em uma caneca de porcelana despedaçada e colada, com uma estampa desbotada de girassóis. Obrigado. Não precisava se incomodar. Não é incômodo. Aqui a gente não deixa ninguém sem um café. Ela se sentou na outra ponta do sofá, mantendo uma distância respeitosa. Meu nome é Ana, a propósito. Ana Clara. Essa é Maria, minha filha, e o bebê ali é Moisés. Álvaro Martins. Ele tomou um gole do café e, para sua surpresa, estava excelente. Forte e encorpado, com aquele gosto de café de verdade que raramente encontrava nas cafeterias pretensiosas de São Paulo. Martins. Ana repetiu o sobrenome como se procurasse algo na memória. Seus olhos se estreitaram levemente. De São Paulo, disse? Isso, Zona Sul. Houve um silêncio. Maria continuava colorindo. O bebê brincava com um mordedor de plástico, e Ana o observava com uma expressão que Álvaro não conseguia decifrar completamente. E que tipo de negócio traz um empresário de São Paulo para essa estrada perdida de Minas? A pergunta foi feita em um tom casual, mas havia algo afiado por baixo. Álvaro tomou outro gole de café antes de responder. Estou avaliando algumas propriedades na região. Projeto de expansão da empresa. Propriedades. Ana repetiu a palavra lentamente. Que tipo de propriedades? Terrenos rurais, principalmente. Áreas com potencial turístico. Potencial turístico. Agora havia definitivamente uma frieza em sua voz. Interessante. Álvaro começou a se sentir desconfortável, embora não soubesse exatamente por quê. Havia algo na maneira como Ana o olhava, como se estivesse montando um quebra-cabeça em sua mente. Maria se levantou de repente, largando o livro de colorir. Correu até uma pilha de jornais velhos perto da televisão e começou a folheá-los com a desenvoltura de quem sabia exatamente o que procurava. Mamãe, olha! Ela exclamou triunfante, segurando um jornal aberto. É ele. Ana pegou o jornal das mãos da filha, e seu rosto, que já estava sério, tornou-se completamente impassível. Virou o jornal para Álvaro, e ele sentiu o estômago afundar. Era uma matéria do jornal local, publicada há cerca de 2 semanas. A manchete dizia: Construtora paulista planeja megaprojeto em região rural. Investimento de 200 milhões promete gerar empregos, mas preocupa moradores. E ali, em uma foto granulada mas reconhecível, estava ele, Álvaro Martins, CEO da Matriz Corp,
sorrindo em uma entrevista coletiva. Então, Ana disse, e sua voz agora estava completamente desprovida da hospitalidade anterior. Você é o empresário da Matriz Corp. Álvaro colocou a xícara de café sobre a mesinha, sentindo que acabara de perder todo e qualquer controle da situação. Sou. E está aqui pela Fazenda dos Santos. Não era uma pergunta. Estou. Ana dobrou o jornal cuidadosamente, seus movimentos controlados de uma forma que sugeria muita raiva sendo contida. Quando olhou para ele novamente, Álvaro viu algo em seus olhos que o fez se sentir pela primeira vez em muitos anos, genuinamente envergonhado. A fazenda que vocês querem comprar, Ana disse lentamente, cada palavra pesada, é a propriedade que abriga 15 famílias. Famílias que vivem aqui há gerações. Famílias que vão ser despejadas para o seu resort de luxo. Não é bem assim, não? Ela o interrompeu, e havia aço em sua voz agora. Então me explica como é, Sr. Martins. Me explica como chega gente de São Paulo com dinheiro de sobra e acha que pode simplesmente comprar a vida das pessoas. Maria olhava de um para o outro, confusa com a tensão repentina. Moisés começou a choramingar no cercadinho. As famílias serão compensadas financeiramente, Álvaro disse, odiando como as palavras soavam vazias, mesmo para seus próprios ouvidos. É um projeto legal, tudo dentro da lei. Legal, Ana riu, mas não havia humor naquilo. Claro que é legal. Tudo é legal quando se tem dinheiro suficiente para tornar legal. Ela se levantou, pegando Moisés no colo para acalmá-lo. Sabe qual é o problema com gente como você, Sr. Martins? Álvaro não respondeu. Vocês olham para lugares como este e veem apenas oportunidades de negócio. Números em planilhas. Potencial de lucro. Ela apertou o bebê contra o peito. Mas não veem as pessoas. Não veem o seu Joaquim, que tem 80 anos e nasceu naquela fazenda. Não vem a dona Aparecida, que criou 7 filhos naquela terra. Não vem. Ela parou abruptamente, como se as palavras tivessem ficado presas em sua garganta. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som distante de um motor. Um carro velho passava pela estrada, levantando mais poeira. Hannah respirou fundo, claramente se forçando a se acalmar. Seu café acabou. Posso buscar meu celular para ver se pegou sinal. O senhor pode tentar ligar para o seu mecânico. A hospitalidade tinha voltado, mas agora era puramente mecânica. O tipo de educação que se oferece por obrigação, não por vontade. Álvaro se levantou. Ana, é Dona Ana, se não se importa. Ela o cortou a formalidade, criando uma barreira intransponível entre eles. Vou buscar o celular. Ela desapareceu em um dos quartos, deixando Álvaro sozinho com Maria, que o olhava agora com uma expressão que era pura decepção infantil. Você vai acabar com a casa da vovó Aparecida? A menina perguntou baixinho. E Álvaro, o homem que havia construído um império de 200 milhões de reais, o empresário que nunca hesitava em reuniões de diretoria, não conseguiu encontrar uma resposta. Hannah voltou com o celular na mão, a tela iluminada mostrando 2 barras fracas de sinal. Estendeu o aparelho para Álvaro sem olhar diretamente para ele, como se o simples ato de encará-lo fosse desagradável demais. Obrigado, murmurou ele pegando o celular. Discou para o guincho da concessionária em São Paulo, mas a chamada caiu antes mesmo de completar. Tentou novamente. Mesma coisa. Na terceira tentativa, conseguiu uma conexão instável. Alô? Alô, aqui é Álvaro Martins, preciso de um guincho. Como assim não atendem fora de São Paulo? Mas o carro tem garantia total. Não, eu não posso... Alô? Alô? A chamada caiu novamente. Álvaro cerrou os dentes, sentindo a frustração crescer. Hannah observava tudo com os braços cruzados, Moisés apoiado em seu quadril. Deixa eu tentar, ela disse pegando o celular de volta. Discou um número de memória e aguardou. Alô, seu Joaquim? É a Ana Clara. Tudo bem, e a senhora? Olha, tem um turista aqui que quebrou o carro na frente de casa. É aquele Mercedes preto? Entendo. Não, sem problema. Tá bom, depois eu ligo. Obrigada, seu Joaquim. Desligou e finalmente olhou para Álvaro, e havia algo quase satisfatório em sua expressão. Então, ele perguntou, tentando manter a voz controlada. Seu Joaquim diz que o problema deve ser na bomba de combustível. Peça importada ele não tem. Vai precisar encomendar de Belo Horizonte. Quanto tempo? 2, 3 dias. Talvez 4 se houver algum problema com a entrega.
Álvaro passou a mão pelo rosto. 4 dias. Tinha reuniões, contratos para revisar. Uma empresa inteira esperando suas decisões. Não pode ser mais rápido? Pago o que for necessário. Dinheiro não faz peça chegar mais rápido quando a estrada é de terra e o entregador precisa vir de Belo Horizonte. Senhor Martins. Ana ajeitou Moisés, que começava a ficar inquieto. Mas o senhor pode ir para o hotel mais próximo. Fica em Santana da Serra, uns 80 quilômetros daqui. Como vou até lá sem carro? Seu Joaquim pode vir buscar o senhor amanhã cedo. Ele tem uma Kombi que usa para esses serviços. Amanhã? A voz de Álvaro saiu mais alta que pretendia. Não tem nada hoje. Hoje ele já está fechando a oficina. São quase 6 horas, senhor Martins. Aqui no interior as coisas funcionam em outro ritmo. Havia um tom de crítica sutil em suas palavras. Álvaro respirou fundo, tentando processar a situação. Estava preso, completamente preso em um lugar que representava exatamente o tipo de vida que havia passado anos tentando deixar para trás. O hotel é bom, ao menos? Pro padrão da região é decente. Limpo, café da manhã incluído, chuveiro quente. Ana fez uma pausa. Mas sendo sincera, senhor Martins, não sei se o senhor vai achar confortável. Não tem frigobar com champanhe nem lençóis de fio egípcio. A ironia era clara, e Álvaro sentiu o rosto esquentar. Eu não sou... Não é o quê? Acostumado com luxo, Ana indicou com um gesto o terno dele, que provavelmente custava mais que 3 meses de renda dela. O senhor praticamente tem São Paulo escrito na testa. Maria, que tinha voltado a colorir no chão, soltou uma risadinha. Moisés escolheu aquele momento para começar a chorar de verdade. E Ana suspirou, claramente exausta. Com licença, disse ela, dirigindo-se ao que parecia ser um pequeno quarto nos fundos. Álvaro ficou ali, parado no meio da sala minúscula, sentindo-se mais deslocado do que nunca. Através da porta entreaberta, podia ouvir Ana murmurando suavemente para o bebê, tentando acalmá-lo. Havia algo naquele som, a paciência infinita na voz dela, a ternura, que criava um nó estranho em sua garganta. Quando foi a última vez que alguém tinha falado com ele daquele jeito? Você tem filhos? A voz de Maria o tirou dos pensamentos. Não. Por quê? Maria, não é educado fazer perguntas assim. Ana repreendeu, voltando com Moisés agora mais calmo. Mas seus olhos pousaram em Álvaro com curiosidade, como se ela também quisesse saber a resposta. Nunca tive tempo. Álvaro ouviu-se respondendo, honesto de uma forma que o surpreendeu. Minha empresa sempre foi minha prioridade. Isso é triste, Maria disse com a franqueza brutal das crianças. Bebês são legais. O Moisés chora muito, mas às vezes ele ri e é muito engraçado. Ana sentou-se no sofá novamente, Moisés mamando em uma mamadeira. Havia círculos escuros sob seus olhos que Álvaro não tinha notado antes. Ela parecia cansada de uma forma que ia além do físico. Senhor Martins, ela disse após um momento de silêncio. Sei que não sou da sua conta, mas... Por que essas terras? Existem dezenas de lugares em Minas com potencial turístico. Por que logo aqui? Era uma pergunta justa. Álvaro sentou-se novamente no sofá, mantendo distância. Localização estratégica. Proximidade com a serra. Acesso relativo a BH e São Paulo. Beleza natural preservada. As palavras saíam automáticas, repetidas de tantas apresentações para investidores. É o lugar perfeito para um resort boutique focado em público de alto padrão, que busca experiências autênticas rurais. Experiências autênticas rurais, Ana repetiu, e havia algo amargo em seu tom. Que ironia! Vão expulsar as pessoas que realmente vivem essa autenticidade, para trazer paulistas que querem fingir que vivem assim por um final de semana. A verdade doía, porque ela estava certa. As famílias receberão uma compensação justa. Álvaro insistiu, mas a frase soava oca até para ele. Dinheiro suficiente para recomeçarem em outro lugar, talvez até em melhores condições. Melhores condições? Ana o interrompeu, e agora havia fogo em seus olhos. O seu Joaquim nasceu na casa onde vive. Conhece cada árvore daquela propriedade. A esposa dele está enterrada no pequeno cemitério familiar lá. Como é que dinheiro compensa isso? Não pode se apegar demais ao passado. Álvaro respondeu, as palavras saindo mais duras que pretendia. O mundo muda. Desenvolvimento é inevitável. As pessoas precisam se adaptar.
Adaptar, Ana riu, mas era um som sem alegria. Claro, porque é fácil falar isso quando o senhor nunca teve que se adaptar a nada, quando sempre teve o privilégio de ser quem decide o que muda e o que fica. A senhora não sabe nada sobre mim, Álvaro retrucou, sentindo a defesa subir automaticamente. Não? Então me conta, senhor Martins. Me conta como foi tão difícil para você. Havia um desafio naquelas palavras, e por um momento Álvaro quase aceitou. Quase contou sobre sua infância em um bairro pobre de São Paulo, sobre trabalhar desde os 12 anos, sobre estudar à noite enquanto carregava sacos de cimento durante o dia, sobre a fome, sobre o frio, sobre jurar para si mesmo que nunca mais viveria assim. Mas olhou para Ana, para sua casa simples mas digna, para suas roupas gastas mas limpas, para a forma como segurava o filho com tanto amor, e percebeu algo. Ela não estava defendendo uma causa abstrata. Ela estava defendendo seu mundo. Meu passado não vem ao caso, disse finalmente. Fechando aquela porta, Hanau estudou por um longo momento, como se tentasse ler algo escrito em uma língua estrangeira. Então assentiu levemente. Tem razão. Não vem. Ela se levantou colocando Moisés de volta no cercadinho. Está escurecendo. Se o senhor vai passar a noite aqui, melhor eu preparar o quarto de hóspedes. Álvaro piscou. Passar a noite aqui? A menos que prefira dormir no carro. Ana cruzou os braços. Já está de noite quase. Seu Joaquim só vem amanhã de manhã. E essa estrada não é lugar para ficar andando no escuro. Tem onça vez ou outra. Onça, Álvaro repetiu incrédulo. Jaguatirica, para ser precisa. Mas o efeito é o mesmo. Havia um brilho de diversão em seus olhos agora, como se estivesse gostando de vê-lo desconfortável. Então, prefere arriscar com os bichos ou aceitar a hospitalidade mineira? Álvaro olhou pela janela. O sol estava realmente se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. E tinha razão sobre a estrada. Estava completamente escura, sem iluminação pública, cercada por mata fechada. Elson apreciaria muito poder ficar, admitiu relutantemente. Mas não quero causar transtorno. Já causou, Ana respondeu diretamente. Mas minha avó me criou para não deixar ninguém ao relento, mesmo sendo quem for. Fez uma pausa. O quarto é pequeno, e a cama não é de hotel 5 estrelas, mas é limpa. Obrigado, sinceramente. Ana assentiu brevemente e desapareceu por um corredor estreito. Álvaro ouviu portas se abrindo, gavetas sendo movidas, o som de lençóis sendo sacudidos. Maria se aproximou dele, ainda segurando seu livro de colorir. Você é má pessoa? Perguntou sem rodeios. Maria! A voz de Ana veio do quarto horrorizada. Mas Álvaro olhou para a menina, para seus olhos escuros e sérios tão parecidos com os da mãe, e não conseguiu ficar ofendido. Não sei, respondeu honestamente. Às vezes acho que sim. Maria considerou isso com a seriedade de um juiz. Mamãe diz que pessoa má é quem machuca de propósito. Você quer machucar a gente de propósito? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Não, disse finalmente. Não quero machucar ninguém. Então por que vai tirar a casa da vovó Aparecida? Álvaro não tinha resposta para isso. Ou melhor, tinha. Tinha planilhas, projeções de lucro, argumentos sobre desenvolvimento econômico e geração de empregos. Mas nenhuma dessas respostas parecia adequada para uma criança de 6 anos que apenas queria entender por que o mundo dos adultos era tão complicado e cruel. É complicado. Foi tudo o que conseguiu dizer. Coisas complicadas são desculpa de adulto para não explicar, Maria retrucou. E Álvaro teve que reprimir um sorriso. Ela era esperta demais para a sua idade. Ana voltou, enxugando as mãos em um pano de prato. Quarto está pronto. Tem toalha limpa na cama. O banheiro fica no corredor. Segunda porta à direita. Água quente demora uns 5 minutos para esquentar. Fez uma pausa. Jantar será daqui a meia hora. Nada especial, só arroz, feijão e frango. Não precisa se preocupar comigo para jantar. Senhor Martins, Ana o interrompeu e havia uma paciência forçada em sua voz. Aqui em casa, quem está sob nosso teto come conosco. É assim que funciona. Não é negociável. Havia algo quase maternal na firmeza dela, e Álvaro se viu assentindo como um menino repreendido. Entendido. Obrigado. Maria puxou a manga de Ana. Mamãe, ele pode me ajudar a colorir enquanto você faz o jantar? Ana olhou para Álvaro, claramente dividida entre querer mantê-lo longe da filha e não querer ser rude.
Se o Sr. Martins não se importar, não me importo. Álvaro ouviu-se dizendo, surpreso com a própria sinceridade. Hannah assentiu brevemente e foi para a cozinha. Maria se sentou no chão novamente, Petting o espaço ao lado dela em convite. Álvaro, sentindo-se absurdamente desajeitado, sentou-se no chão, algo que não fazia desde... não conseguia nem lembrar quando. Esse aqui é um unicórnio, Maria explicou, apontando para o desenho. Mas não sei que cor fazer o chifre. Acho que ouro seria bonito, mas só tenho amarelo. Amarelo está ótimo, Álvaro disse. Você entende de cores? Entendo de construção. A gente usa muitas cores em projetos. Que tipo de cores? Que assim, de forma completamente inesperada, Álvaro se viu explicando para uma criança de 6 anos sobre paletas de cores, contrastes, harmonias cromáticas. Maria escutava com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes, e Álvaro percebeu que estava realmente gostando daquela conversa simples. Da cozinha vinham sons e cheiros, óleo chiando na panela, temperos sendo refogados, o aroma de alho e cebola. Era reconfortante de uma forma que Álvaro não conseguia nomear. Moisés começou a choramingar no cercadinho. Ele quer colo, Maria explicou. Quer pegar ele? Eu não sei como. É fácil. Só pega debaixo do braço e segura a cabeça. Ele não morde. Antes que pudesse recusar, Ana apareceu na porta da cozinha, limpando as mãos no avental. Maria, não fica mandando... Parou ao ver a cena. Álvaro no chão, desajeitadamente pegando Moisés no colo, como se segurasse uma bomba prestes a explodir. O bebê, no entanto, pareceu achar aquilo divertido. Agarrou o dedo de Álvaro e começou a babar nele, sorrindo. Ele gostou de você, Maria anunciou triunfante. Hannah observava tudo com uma expressão indecifrável. Havia surpresa ali, talvez, e algo mais suave que ela tentava esconder. Jantar está quase pronto, disse finalmente, voltando para a cozinha. Álvaro ficou ali, no chão da pequena sala, segurando um bebê babão que sorria para ele como se ele fosse a pessoa mais fascinante do mundo, enquanto uma menina de 6 anos coloria unicórnios ao seu lado. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Álvaro Martins não sabia o que fazer consigo mesmo. O jantar foi servido em uma mesa pequena de madeira na cozinha, coberta com uma toalha de plástico com estampa de girassóis desbotados. Hannah trouxe as panelas direto do fogão, servindo em pratos fundos desemparelhados, alguns brancos, outros com flores azuis, um com um desenho de galinha que claramente era infantil. Pode-se servir à vontade, disse ela sentando-se com Moisés no colo. Não é comida de restaurante fino, mas mata a fome. Álvaro olhou para o prato que ela havia colocado na sua frente. Arroz branco soltinho, feijão com um caldo grosso e aromático, pedaços de frango temperado que ainda soltavam vapor, e uma salada simples de tomate e alface. Havia também uma farofa amarela, que cheirava a alho e cheiro verde. Pegou o garfo e experimentou uma garfada. O sabor explodiu em sua boca. Não era elaborado, não tinha técnicas francesas ou ingredientes importados, mas era genuinamente delicioso. Caseiro, real. Está bom? Maria perguntou, observando-o atentamente. Está excelente, Álvaro respondeu, e não estava mentindo. Hannah pareceu surpresa, mas não comentou nada. Continuou comendo em silêncio, alternando garfadas com a tarefa de segurar Moisés, que insistia em tentar agarrar sua colher. Deixa eu segurar ele, Maria ofereceu e Ana passou o bebê cuidadosamente para a irmã mais velha. Álvaro observou a dinâmica. Maria segurando o irmão com a prática de quem já fazia aquilo 1000 vezes, Ana finalmente podendo comer com as 2 mãos livres. Havia algo de coreografia bem ensaiada nisso tudo. Uma dança de necessidades e ajudas mútuas. Maria me disse que você costura, Álvaro comentou, tentando quebrar o silêncio desconfortável. Hannah assentiu, mastigando. Faço concertos, algumas roupas sob encomenda. Nada muito elaborado, vestidos de festa de criança, principalmente. Batizados, aniversários. Mamãe fez meu vestido do aniversário, Maria disse com orgulho. Era rosa com flores bordadas. Você aprendeu sozinha? Minha avó me ensinou. Ana pegou mais um pouco de feijão. Ela era costureira também. Dizia que era importante a gente ter uma profissão nas mãos, algo que ninguém podia tirar. Sábia mulher, Álvaro comentou. Era! Ana olhou para ele pela primeira vez durante a refeição. Morreu 2 anos atrás. Sinto muito. É a vida.
mas havia uma tristeza antiga em seus olhos. O senhor tem família em São Paulo? Álvaro hesitou. Não. Perdi minha mãe quando era adolescente. Nunca conheci meu pai. E nenhuma esposa. Namorada. Não tive tempo para relacionamentos. A empresa sempre exigiu dedicação total. Maria franziu a testa. Isso é triste. Você deve ser sozinho. Maria, Ana repreendeu, mas sua voz estava mais suave agora. Olhou para Álvaro com algo que poderia ser compaixão. Desculpa ela. Ainda está aprendendo sobre o que é apropriado perguntar. Tudo bem. Álvaro tomou um gole de água, servida em um copo de requeijão reaproveitado. Ela tem razão. É triste mesmo. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Menos hostil, mais contemplativo. Tem sobremesa? Maria perguntou depois de limpar o prato. Tem o bolo que assou mais cedo, mas só depois de lavar a louça. Ah, mãe. Nada de mãe. Regra é regra. Álvaro se levantou pegando seu prato. Onde fica a pia? Posso ajudar. Ana o olhou como se ele tivesse sugerido algo absurdo. O senhor não precisa. Insisto. Comi, é justo ajudar. Você sabe lavar louça? Maria perguntou cética. Aprendi quando era criança. Álvaro sorriu levemente. Faz tempo, mas acho que ainda lembro. Ana pareceu prestes a recusar novamente, mas então simplesmente assentiu e indicou a pia simples, com uma única torneira. Detergente está ali. Esponja também. Água quente sai devagar, tenha paciência. Álvaro arregaçou as mangas da camisa, cara, manchada agora de poeira vermelha e algumas gotas de molho de feijão. Ana lavava e ele enxugava, colocando os pratos em um escorredor de plástico verde. Faz quanto tempo que você mora aqui? Ele perguntou depois de um momento. Sempre morei aqui. Nasci nessa casa. Ana esfregava uma panela com movimentos circulares firmes. Minha avó construiu ela com o marido há mais de 50 anos. Minha mãe nasceu aqui. Eu nasci aqui. Maria nasceu aqui. E o pai das crianças? Ana ficou tensa, seus movimentos parando por um momento. Pedro, ele morreu há 2 anos. Acidente de trabalho. Sinto muito. Todo mundo sente. Havia algo amargo em sua voz. Mas sentir não traz ele de volta, não é? Não, não traz. Ana olhou para ele curiosa. Você perdeu alguém importante também. Não era pergunta. Minha mãe, câncer, eu tinha 15 anos. Álvaro enxugou um prato com mais força que o necessário. Trabalhava em 2 empregos para tentar pagar o tratamento. Não foi suficiente. Foi por isso que você construiu a empresa, Ana percebeu. Para nunca mais se sentir impotente assim. Álvaro parou, surpreso com a precisão da observação. Como você? Reconheço raiva quando vejo. Ana enxagou a última panela. A gente carrega ela de formas diferentes, mas é sempre a mesma coisa. Medo disfarçado de ambição. As palavras o acertaram como um tapa, não porque eram cruéis, mas porque eram verdadeiras. Pronto! Maria anunciou da sala. Moisés está dormindo no cercadinho. Ana secou as mãos, claramente grata pela interrupção. Vou buscar o bolo, então. Maria, pega os pratinhos. O bolo era simples, massa amarela com cobertura de chocolate caseira, mas quando Álvaro provou o primeiro pedaço, fechou os olhos involuntariamente. Tinha gosto de infância, de memórias que ele achava ter esquecido. Minha mãe fazia um bolo parecido, murmurou sem pensar. Hannah o observou com uma expressão suave. Receita da minha avó, passada de geração em geração. Quando eu tiver filhos, vou fazer para eles também, Maria declarou entre garfadas. Primeiro termina de crescer, mocinha. Ana riu. Álvaro percebeu que era a primeira vez que a via rir de verdade. O som transformava completamente seu rosto, tirando anos de cansaço, revelando a mulher jovem que ainda era por baixo de toda a responsabilidade. Que foi? Ana perguntou ao notar que ele a observava. Nada, é que você deveria rir mais. Ana desviou o olhar, uma leve coloração subindo em suas bochechas. Não tem muito motivo para rir ultimamente. Por causa do projeto, Álvaro disse, e não era pergunta. Por causa de muitas coisas. O projeto é só mais uma. Ela empurrou as migalhas no prato com o garfo. Sabe, eu entendo que o senhor só está fazendo o seu trabalho. Empresas crescem, lugares mudam. Mas isso aqui... Fez um gesto vago englobando a casa e a cozinha, tudo. Não é só terra para mim. É história. É memória. É o último pedaço que me restou deles. Deles. Minha avó, meu avô,
Minha mãe, Pedro? Sua voz ficou mais baixa. Cada tábua dessa casa foi colocada com amor. Cada marca na parede tem uma história. Maria aprendeu a andar nessa sala. Moisés nasceu nesse quarto. Lágrimas brilhavam em seus olhos, mas ela as segurou. Como é que eu explico para eles que não temos mais esse lugar porque alguém de São Paulo decidiu que vale mais como resort? Álvaro não tinha resposta. Todas as suas justificativas econômicas, todos os argumentos racionais, pareciam ridiculamente insignificantes diante da dor crua na voz dela. Um choro súbito cortou o ar. Moisés havia acordado, assustado. Ana levantou-se rapidamente. Com licença. Desapareceu na sala, pegando o bebê no colo, murmurando palavras tranquilizadoras. Maria olhou para Álvaro com seus olhos sérios demais para uma criança. Mamãe chora à noite. Relaxa que eu não escuto, mas eu escuto. Maria, você não deveria... Ela tem medo. A menina continuou inflexível. Medo de não conseguir cuidar da gente. Medo de ter que sair daqui e não saber para onde ir. Medo de decepcionar as pessoas que já morreram. Álvaro sentiu algo se partir dentro do peito. Sua mãe não está decepcionando ninguém. Ela está fazendo o melhor que pode. Então por que você quer tirar a única coisa que ela ainda tem? A pergunta ficou suspensa no ar sem resposta. Ana voltou com Moisés no colo, claramente tendo se recomposto. Maria, hora de escovar os dentes e ir para a cama. Amanhã tem aula. Mas mãe, nada demais, vai. Maria obedeceu relutante, mas não antes de lançar um último olhar significativo para Álvaro. Ana sentou-se novamente, Moisés mamando sonolento em seus braços. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo o que havia sido dito e não dito. Desculpa ela, Ana disse finalmente. Às vezes fala mais do que deveria. Ela só está te protegendo. Ela não deveria precisar. Ana olhou para o filho em seus braços. Crianças não deveriam precisar se preocupar com essas coisas. Não deveriam. Álvaro hesitou. Ana, eu não sabia sobre sua história, sobre o quanto isso significa. Isso mudaria algo. Ela o encarou. Se soubesse, teria desistido do projeto. A honestidade da pergunta exigia uma resposta honesta. Não sei, Álvaro admitiu. Provavelmente não. Eu passei tanto tempo focado em números, em crescimento, em provar que podia vencer, que esqueci de olhar para quem fica pelo caminho. Pelo menos você é honesto. Ana se levantou ajeitando Moisés. Vou colocar ele para dormir de verdade agora. O quarto de hóspedes é aquele no fim do corredor. Deve ter tudo o que precisa. Ana, ela parou virando-se. Obrigado. Pela hospitalidade. Pela comida, por tudo. É o mínimo que a gente faz por qualquer pessoa. Mas seu tom tinha suavizado. Boa noite, Sr. Martins. Álvaro. Pode me chamar de Álvaro. Ana hesitou, depois assentiu levemente. Boa noite, Álvaro. Sozinho na cozinha pequena, Álvaro terminou de limpar a mesa, colocando tudo no lugar. Depois foi para o quarto que Ana havia preparado. Era minúsculo. Mal cabia a cama de solteiro, um armário velho e uma cadeira de plástico. As paredes eram pintadas de um azul desbotado, com manchas de umidade nos cantos. A cama tinha lençóis limpos, mas remendados, cheirando a sabão e sol. Álvaro sentou-se na beira da cama, sentindo o colchão fino sob si. Do lado de fora, ouvia os sons noturnos do interior. Grilos, um cachorro latindo ao longe, o vento nas árvores. Sua vida em São Paulo parecia estar a anos-luz de distância. Pegou o celular. 3% de bateria, sinal fraco. Várias mensagens do escritório, do sócio, de clientes. Todas pareciam absurdamente irrelevantes naquele momento. Uma mensagem do sócio chamou sua atenção. Conseguiu falar com os Santos? Precisamos fechar isso logo. Outro grupo está interessado nas terras. Álvaro digitou uma resposta. Carro quebrou. Preso no interior por uns dias. Depois conversamos. Não mencionou onde estava. Não mencionou Ana. Deitou-se na cama estreita, ainda de roupa, olhando para o teto com uma rachadura que formava algo parecido com um mapa. E pela primeira vez em anos, Álvaro Martins se perguntou se estava seguindo o mapa certo. Do outro quarto, ouvia Ana cantarolando uma cantiga de ninar para Moisés. A voz dela era suave, afinada, cheia de um amor que transcendia qualquer coisa que ele conhecesse. E algo dentro dele, algo que havia sido enterrado sob anos de ambição, trabalho e solidão, começou a se mexer. Álvaro acordou com o canto de um galo. Por um momento desorientado, não soube onde estava.
O teto rachado, a janela pequena com cortina de chitita, o cheiro de café coado vindo de algum lugar próximo. Tudo parecia parte de um sonho estranho. Então a memória voltou. O carro quebrado, Ana, as crianças, a revelação sobre o projeto. Pegou o celular. 6:30 da manhã. A bateria tinha morrido completamente durante a noite. Levantou-se, ainda vestindo a calça do terno amassada e a camisa vincada. No pequeno banheiro compartilhado, encontrou a toalha que Ana havia deixado. Surrada, mas limpa, cheirando a amaciante barato. A água do chuveiro era morna, a pressão fraca, mas depois de se lavar sentiu-se minimamente humano novamente. Quando saiu para a cozinha, encontrou Ana já de pé, preparando o café da manhã. Ela vestia um vestido simples florido, os cabelos presos em um coque frouxo. Moisés estava no cadeirão improvisado, batendo uma colher de pau na bandeja. "Bom dia", Álvaro disse da porta. Ana virou-se, parecendo momentaneamente surpresa de vê-lo ali. "Bom dia. Dormiu bem?" "Melhor do que esperava, na verdade." "O galo não acordou você?" "Acordou. Mas fazia tempo que eu não acordava com barulho de animal. Só buzina e sirene." Ana esboçou um meio sorriso. "Café está pronto." "Tem pão caseiro também, fiz ontem. E queijo da Dona Aparecida." "A Dona Aparecida da fazenda?" "A mesma?" Ana colocou uma cesta com pães mornos na mesa. "Ela faz o melhor queijo Minas da região. Tem 60 anos fazendo. Aprendeu com a mãe que aprendeu com a avó." A menção não foi acidental, Álvaro percebeu. Era um lembrete gentil, mas firme, de que havia histórias, tradições, vidas conectadas a tudo que ele ameaçava desmanchar. Maria apareceu na porta de uniforme escolar. Uma blusa branca e saia xadrez que já estava ficando curta. "Bom dia, tio Álvaro." "Tio?" Álvaro piscou surpreso. "Maria, ele não é seu tio." Ana corrigiu, mas sem muita convicção. "Mas você disse que quem dorme na nossa casa é praticamente família." Maria contra-argumentou com a lógica implacável das crianças. Ana suspirou. "Isso é diferente." "Por quê?" "Porque é. Agora senta e toma seu café que o ônibus passa daqui a 20 minutos. Sentaram-se à mesa. Ana serviu café com leite para Maria. Café preto forte para Álvaro. O pão estava macio por dentro, crocante por fora. O queijo era cremoso, com aquele gostinho levemente ácido que só queijo artesanal tem. "Seu Joaquim mandou mensagem", Ana disse, checando o celular. "Vai passar aqui às 9. Disse que pode levar você até o hotel, mas a peça do carro só chega depois de amanhã no mínimo." "Entendi." Álvaro tomou um gole de café. "Obrigado por avisar." Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Maria mastigava seu pão, olhando de um adulto para o outro com interesse mal disfarçado. "Maria, termina logo." "Precisa escovar os dentes ainda", Ana ordenou. A menina obedeceu, levando sua caneca para a pia. Antes de sair, virou-se para Álvaro. "Você vai estar aqui quando eu voltar da escola?" "Não sei. Provavelmente estarei no hotel." "Ah." A decepção no rostinho dela era genuína. "Queria mostrar meu dever de casa para você." "É de matemática." "A professora disse que é difícil, mas eu acho fácil." "Maria, o senhor... O Álvaro tem coisas importantes para fazer." Ana interveio. "Mais importantes que matemática?" Álvaro surpreendeu a si mesmo respondendo. "Na verdade, eu adoraria ver seu dever de matemática. Sempre gostei de números." Os olhos de Maria se iluminaram. "Sério?" "Sério. Mas você vai estar no hotel." Ana lembrou seu tom cuidadosamente neutro. Álvaro hesitou. A coisa sensata seria ir para o hotel, usar o Wi-Fi, voltar ao trabalho, manter distância dessa família que estava começando a afetar seus julgamentos. Mas então olhou para Maria, para sua expectativa sincera, para o jeito como ela o olhava como se ele fosse alguém importante, e as palavras saíram antes que pudesse contê-las. "Ou eu poderia voltar. Mais tarde, se não for incômodo." Ana o encarou surpresa. "Você quer voltar?" "Quero cumprir minha promessa com a Maria. E..." Ele hesitou. "Honestamente, não estou com pressa de ficar trancado em um quarto de hotel." "Yai!" Maria pulou, batendo palmas. "Mamãe, o tio Álvaro vai voltar." Maria vai escovar os dentes. "Agora!" Ana disse, mas havia algo diferente em sua voz. Algo mais suave. Quando ficaram sozinhos novamente, apenas com Moisés batucando no cadeirão, Ana limpou migalhas imaginárias da mesa. "Você não precisa fazer isso, sabe?
Disse sem olhar para ele. Voltar. Ser gentil com ela. Não vai mudar nada do que vai acontecer com as terras. Eu sei. Álvaro segurou a xícara de café entre as mãos. Não é por isso. É porque ela me lembra alguém. Quem? Eu mesmo. Naquela idade. Olhou pela janela pequena para o quintal onde galinhas ciscavam. Curioso sobre tudo, achando que o mundo fazia sentido, que as coisas eram preto no branco. Antes de aprender que não são. Ana finalmente olhou para ele e havia algo de compreensão em seus olhos. O que aconteceu? Para você endurecer assim, a vida. Álvaro deu um sorriso sem humor. Fome, pobreza, ver minha mãe definhar porque não tínhamos dinheiro para médico decente. Trabalhar desde criança enquanto outros colegas brincavam. Aprendi cedo que ou você pisava ou era pisoteado. E decidiu pisar. Decidi sobreviver, corrigiu. Há diferença. Ah? Ana se levantou pegando Moisés do cadeirão. O bebê imediatamente agarrou seus cabelos. Porque da onde eu vejo, você sobreviveu tão bem que agora está do outro lado. Não é mais quem precisa lutar para não ser pisoteado. É quem pisa. A verdade doía. Eu nunca pensei assim. Álvaro admitiu baixinho. Ninguém nunca pensa. Ana ajeitou o filho no quadril. É mais fácil focar nos números, nas planilhas, no crescimento. Mais fácil que olhar nos olhos das pessoas que você está machucando. Como você faz isso? As palavras saíram abruptas, quase acusatórias. Como continua sendo gentil hospitaleira depois de tudo? Eu sou literalmente a pessoa que vai tirar sua casa. Tinha todo o direito de me deixar dormir no carro ontem. Ana o estudou por um longo momento. Porque raiva não devolve o que perdi. Porque minha avó me ensinou que a gente não baixa para o nível de quem nos machuca, a gente sobe. E porque... Ela fez uma pausa como se decidindo se revelava algo. Porque olhando para você, não vejo um monstro. Vejo um homem que esqueceu quem era antes de se tornar bem-sucedido. O barulho de uma buzina lá fora quebrou o momento. É o ônibus escolar. Maria gritou do quarto, correndo com a mochila nas costas. Parou na frente de Álvaro. Você promete que volta? Prometo. De dedinho, Álvaro não conseguiu evitar o sorriso. Estendeu o mindinho. E Maria entrelaçou o dela com o dele com solenidade de um pacto de sangue. Até mais tarde, tio Álvaro. E então ela saiu correndo, a mochila pulando nas costas, gritando para o motorista esperar. Ana observava da janela. Um sorriso suave no rosto, enquanto via a filha subir no ônibus amarelo desbotado. Quando o veículo arrancou levantando poeira, ela se virou para Álvaro. Ela gostou de você. É raro. Normalmente é desconfiada com estranhos. Ela é especial. É. O orgulho na voz de Ana era palpável. Mais do que ela mesma sabe. Moisés começou a se contorcer reclamando. Ana suspirou. Hora da troca de fralda e da soneca da manhã. Seu Joaquim deve chegar em breve. Posso ajudar com alguma coisa antes de ir? Ana pareceu prestes a recusar automaticamente, mas então olhou para a pia cheia de louça do café. Se não se importar de lavar enquanto eu cuido dele, de jeito nenhum. E assim, pelo segundo dia consecutivo, Álvaro Martins, CEO de uma construtora de 200 milhões, homem que normalmente tinha assistentes para tudo, lavou louça em uma pia simples, secando pratos em um pano de prato com estampa de galinhas. Quando Ana voltou, Moisés limpo e sonolento em seus braços, encontrou a cozinha arrumada e Álvaro enxugando as mãos. Obrigada, disse ela, e havia sinceridade genuína em sua voz. Não precisava. Eu sei. Mas quis. Ficaram parados ali a poucos metros de distância e algo passou entre eles. Não era atração, ou pelo menos não era só isso. Era reconhecimento. Como se por um momento as barreiras de classe, circunstância e conflito tivessem baixado o suficiente para que realmente se vissem. O som de um motor velho quebrando o momento. Uma Kombi azul desbotada parou em frente ao portão. Esse é o seu Joaquim, Ana disse, colocando Moisés no cercadinho. Saíram juntos. Um homem de uns 60 anos, magro e queimado de sol, desceu da Kombi com algum esforço. Usava macacão manchado de graxa e um boné surrado. Bom dia, Ana Clara. E esse aqui deve ser o dono do carrão. Seu Joaquim cumprimentou com um sorriso banguela. Álvaro Martins. Ele estendeu a mão. Joaquim Santos para servir. O aperto de mão era firme, calejado. Então olhei seu carro de longe. É importado, né? Essas bombas são complicadas. Peça vem de São Paulo, tem que ser original.
Quanto tempo? Se eu pedir hoje, chega sexta. Talvez sábado. Hoje era terça. 3, 4 dias preso ali. Não tem como ser mais rápido? Tem, se quiser pagar o dobro pelo frete expresso. Seu Joaquim coçou a cabeça. Mas mesmo assim, antes de quinta não chega não. Álvaro fez as contas mentalmente. Tinha reuniões, compromissos, uma empresa para administrar. Mas também tinha um laptop, um celular carregado assim que carregasse e internet no hotel. Está bem. Pede a peça. Frete normal mesmo. Certinho. Vou rebocar seu carro para a oficina, então. E o senhor quer que eu leve até o hotel agora? Álvaro olhou para Ana, que observava tudo em silêncio. Na verdade, posso voltar mais tarde. Por volta das 3, seu Joaquim olhou de um para o outro, um sorriso sabido se formando. Claro, moço. Te busco às 3, então. Tem que assinar uns papéis na oficina de qualquer jeito. Depois que a Kombi partiu, levando o Mercedes reluzente preso em uma plataforma improvisada, Ana cruzou os braços. Você realmente vai voltar. Prometi para a Maria. É só por causa dela? Álvaro encarou aqueles olhos escuros que pareciam ver através de todas as suas defesas. Não, não é só por causa dela. Então por quê? Porque... Ele procurou as palavras certas. Porque faz muito tempo que não me sinto real. E aqui, nessa casa minúscula, comendo em pratos desemparelhados, dormindo em lençóis remendados, eu me sinto mais eu mesmo do que me senti nos últimos 10 anos. Ana o estudou por um longo momento. Então, lentamente, um sorriso genuíno se formou em seus lábios. Então, seja bem-vindo de volta. Tio Álvaro! E pela primeira vez desde que chegara ali, Álvaro Martins sorriu de verdade. Às 3 horas, Álvaro voltou. Tinha passado o dia no hotel trabalhando, mas sua mente insistia em voltar para aquela casa simples, para o sorriso de Maria, para os olhos de Ana. Maria correu para abraçá-lo assim que desceu da Kombi. Você voltou! Você voltou mesmo! Promessa é promessa, Álvaro disse, surpreendendo-se com o quanto estava feliz de estar ali. Vem, vem! Preciso de ajuda com a matemática. Ela o puxou pela mão. Ana observava da varanda, Moisés no colo. Havia algo diferente em sua expressão. Menos guardada, mais aberta. Durante a tarde, Álvaro ajudou Maria com a lição. A menina era realmente boa em números. Pegava os conceitos rapidamente. Ele se viu explicando não só a matéria dela, mas conceitos mais avançados que ela absorvia com entusiasmo. Você deveria ser professor, Ana comentou da Duze. Cozinha, onde preparava o jantar. Nunca pensei nisso. Tem jeito para ensinar. Maria normalmente perde a paciência com adultos explicando, mas com você está adorando. Quando Maria foi brincar no quintal, Álvaro se juntou a Ana na cozinha. Ela picava legumes para uma sopa. Posso perguntar sobre o Pedro? As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Ana parou, a faca suspensa no ar. Por um momento ele achou que ela recusaria, mas então ela assentiu lentamente. O que quer saber? Como vocês se conheceram? Um sorriso triste surgiu em seus lábios. Escola. Éramos vizinhos também. Ele era 2 anos mais velho, mas sempre foi gentil comigo. Voltou a cortar os legumes. Começamos a namorar quando eu tinha 17. Casamos quando fiz 20. Maria veio 1 ano depois. Vocês eram felizes? Muito. A voz dela ficou mais baixa. Pedro era carpinteiro. Trabalhava duro, mas sempre arranjava tempo para a família. Fazia Maria rir, me ajudava com tudo. Parou novamente, as mãos tremendo levemente. Quando descobri que estava grávida de novo, ele ficou radiante. Disse que ia fazer um berço especial para o bebê. O que aconteceu? Acidente na obra onde trabalhava. Uma viga caiu. As lágrimas começaram a cair silenciosamente. Ele morreu na hora. Eu estava de 6 meses. Moisés nasceu e nunca conheceu o pai. Álvaro sentiu algo se apertar em seu peito. Ana, eu sinto muito. 2 anos já. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Mas às vezes parece que foi ontem. Às vezes acordo e por um segundo esqueço que ele se foi. Aí a realidade volta e dói tudo de novo. Sem pensar, Álvaro se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Ana se virou e, para surpresa de ambos, se inclinou contra ele. Não era romântico. Era apenas uma pessoa exausta encontrando um momento de conforto. Desculpa. Ela se afastou após alguns segundos. Não sei o que deu em mim. Não precisa se desculpar. Todo mundo precisa de apoio às vezes.
Ana o olhou, realmente olhou, como se visse algo que não esperava. Você não é quem eu pensei que fosse. Nem eu sei mais quem sou, Álvaro admitiu. O momento foi interrompido por Maria entrando correndo. Mamãe, o cachorro da dona Aparecida está aqui de novo. Ana suspirou. Esse cachorro vive fugindo. Vou ter que levar de volta. Posso ir com você? Álvaro ofereceu. Ana hesitou, depois assentiu. É uma caminhada de 15 minutos. Caminharam pela estrada de terra. Maria pulando à frente, o cachorro vira-lata trotando feliz ao lado. Moisés ia no colo de Ana. O sol da tarde dourava tudo, criando uma luz suave e bonita. Ali! Ana apontou para uma fazenda no alto de uma colina. É a propriedade dos Santos. Álvaro parou observando. Era exatamente o terreno que sua empresa queria. Localização perfeita, vista espetacular. Valia milhões. Mas agora, vendo a casa antiga, mas bem cuidada, o curral com algumas vacas, a horta extensa, ele via mais que potencial imobiliário. Via um lar. Dona Aparecida mora sozinha? Perguntou. Desde que o marido morreu há 5 anos. Os filhos foram todos para a cidade. Tentam convencê-la a ir junto, mas ela não sai daqui nem amarrada. Ana sorriu. Diz que vai morrer onde nasceu, enterrada ao lado do seu Antônio no cemitério da família. Cemitério? Ali. Ana apontou para uma área cercada sob uma árvore antiga. 3 gerações enterradas ali. É por isso que ela nunca vai vender. Não é sobre dinheiro. Algo virou no estômago de Álvaro. Ele sabia, claro que sabia, que havia um cemitério familiar na propriedade. Estava nos documentos, mas tinha sido apenas mais um detalhe logístico a ser resolvido. Nunca havia pensado no que significava. Senhor Martins? Uma voz idosa os chamou. Uma mulher de uns 80 anos, pequena e enrugada, vinha da casa. Usava um vestido simples e avental. Os cabelos completamente brancos presos em um coque. Dona Aparecida, esse é o Álvaro, Ana apresentou. Carro dele quebrou, está hospedado comigo por uns dias. O moço de São Paulo, a velha disse, e não era pergunta. Seus olhos, ainda vivos e espertos, estudaram Álvaro. O que quer comprar minha terra? O silêncio foi pesado. Notícias correm rápido, Álvaro tentou. Interior é assim. Todo mundo sabe de tudo. Ela pegou o cachorro acariciando-o. Vai me fazer uma proposta? Eu? Não era minha intenção. Quanto? Ela o interrompeu. Quanto vale para você a terra onde nasci? Onde criei meus filhos, onde enterrei meu marido? Álvaro não tinha resposta. 1 milhão? 2? Os olhos dela brilhavam, mas não de ganância, de desafio. 5 milhões? Quanto custa tirar uma vida inteira de memórias? Dona Aparecida? Ana começou. Não, deixa eu falar. A velha se aproximou de Álvaro. Você parece bom moço, educado, mas está fazendo coisa errada. Está olhando para isso aqui. Ela abriu os braços englobando tudo e vendo dinheiro. Mas isso aqui não é dinheiro. É vida, é história, é raiz. Eu entendo. Não, você não entende. Mas talvez aprenda. Ela olhou para Ana e as crianças. Tá ficando com a Ana, ouvi dizer. Apenas até o carro ser consertado. Dona Aparecida deu um sorriso enigmático. Às vezes Deus põe a gente no lugar certo para aprender a lição certa. Você presta atenção, moço. Essa lição pode mudar sua vida. Com isso, ela se virou e voltou para casa, o cachorro nos braços. No caminho de volta, ninguém falou. Maria percebia a tensão e ficou quieta. Quando chegaram à casa de Ana, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Ela tem razão, Álvaro disse finalmente, parando na varanda. Eu não entendia, mas estou começando a entender. Ana o encarou. E isso muda alguma coisa? Não sei. Sinceramente, não sei. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Tenho sócios, investidores, contratos. Não posso simplesmente cancelar tudo. Mas quer. Não era pergunta. Estou questionando. Pela primeira vez em anos, estou questionando se o que faço é certo. Ana assentiu lentamente. É um começo. Naquela noite, depois do jantar, depois de Maria dormir e Moisés estar no berço, Ana e Álvaro ficaram na varanda. O silêncio do interior os envolvia. Apenas grilos e o vento. Obrigado, Ana disse de repente. Por quê? Por estar aqui. Por ajudar Maria. Por ouvir sobre Pedro sem julgar. Ela olhou para ele. Faz tempo que não tenho com quem conversar de verdade. Obrigado a você. Por me mostrar isso tudo. Por me fazer enxergar.
Seus olhares se encontraram e algo passou entre eles. Uma conexão profunda, assustadora, real. Então Ana desviou os olhos. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Ana. Mas ambos sabiam que algo havia mudado irreversivelmente. Na manhã seguinte, Álvaro acordou com seu celular tocando insistentemente. Era seu sócio, Marcelo. Álvaro, onde diabos você está? Temos a reunião com os investidores hoje. Esqueci completamente. O carro quebrou, estou preso no interior. Não me interessa! Essa reunião define o futuro do projeto de Angra. Você precisa estar aqui. Marcelo, não tem como. Então eu apresento sozinho. Mas preciso de sua autorização para fechar o negócio das terras em Minas. Os Santos estão pressionando por uma resposta. Álvaro olhou pela janela do quarto. Via Ana no quintal, estendendo roupas no varal. Maria brincava com Moisés na grama. Álvaro, você está aí? Estou. E então? Autorizo a oferta final? 3 milhões pela propriedade. É generoso, mais que o dobro do valor de mercado. 3 milhões. Dinheiro suficiente para a dona Aparecida viver como rainha pelo resto da vida. Mas ela tinha deixado claro que não era sobre dinheiro. Dá mais uma semana, Álvaro disse. Uma semana? Álvaro, o outro grupo está oferecendo já. Se não fecharmos agora, então deixa o outro grupo ficar com o negócio. Silêncio do outro lado. Você está falando sério? Completamente. Você enlouqueceu? São 200 milhões em investimento. 2 anos de planejamento. Eu sei o que é, Marcelo. Não, claramente não sabe. Ou bateu a cabeça nessa roça aí. A voz do sócio estava furiosa agora. Sabe o que é isso? É emocional. Você está deixando os sentimentos atrapalharem negócios. Exatamente o que você sempre disse que nunca faria. As palavras acertaram porque eram verdade. Só preciso de mais tempo. Não tem mais tempo. Ou você volta para a realidade agora, ou eu tomo as decisões sozinho, que não vai gostar das consequências. A ligação caiu. Álvaro ficou parado, olhando para o celular. Marcelo estava certo. Ele estava deixando emoções interferirem. Estava comprometendo anos de trabalho por... Por quê? Por uma mulher que conhecera há 3 dias? Por uma família que não era nem dele? Vestiu-se rapidamente e saiu. Ana estava guardando as roupas já secas. Bom dia. Café está pronto. Preciso falar com você. O tom dele saiu mais duro que pretendia. Ana franziu a testa. O que houve? Meu sócio ligou. Está pressionando para fechar o negócio das terras. Hoje. O rosto de Ana empalideceu. E você vai fazer? Não sei. Esse é o problema. Não sei mais. Ele passou a mão pelo cabelo frustrado. Tenho uma empresa, Ana. Funcionários que dependem de mim, investidores, contratos. Não posso simplesmente jogar tudo fora por... Por quê? Pode falar. Por causa de uns dias de fantasia aqui, fingindo que minha vida real não existe. Ana recuou como se tivesse levado um tapa. Fantasia? É isso que somos para você? Não quis dizer assim. Quis sim. Os olhos dela brilhavam de raiva agora. Claro, porque isso tudo é só uma história bonitinha para você, não é? Você brinca de ser pessoa normal por uns dias, se sente bem. Consigo mesmo. E depois volta para sua vida de verdade e ferra com a nossa. Não é assim. Não? Então me explica como é, Álvaro. A voz dela subiu. Me explica como você passa 3 dias aqui, brincando com minha filha, jantando na minha mesa, dormindo sob meu teto, e ainda assim vai destruir tudo que a gente tem. Maria apareceu na porta assustada. Mamãe? Entra para dentro, Maria, agora. Mas agora. A menina obedeceu, lágrimas nos olhos. Ana se virou de volta para Álvaro, e havia algo quebrado em sua expressão. Eu fui idiota. Pensei que você tivesse mudado, que tivesse entendido. Mas você é igual a todos os outros ricos. A gente só importa quando é conveniente. Ana, por favor, sai da minha casa. A voz dela estava controlada agora, fria. Pega suas coisas e sai. Ana, sai! Ela gritou, e Moisés começou a chorar dentro de casa. Álvaro ficou parado, incapaz de se mover. Então virou-se e entrou na casa. No quarto pegou seus poucos pertences. Maria estava sentada no sofá, abraçada a um travesseiro, chorando silenciosamente. Maria, eu... Ela virou o rosto. O carro de seu Joaquim estava chegando. Ele vinha buscar Álvaro para assinar os papéis da oficina. Perfeito timing. Quando saiu, Ana estava de costas, os ombros tremendo.
Ele quis falar algo, quis consertar, mas não havia palavras. Entrou na Kombi em silêncio. No hotel, Álvaro ficou olhando para a parede branca e impessoal. Ligou para Marcelo. Fecha o negócio, disse a voz vazia. Finalmente voltou ao normal. Vou mandar a proposta hoje mesmo. Desligou e jogou o celular na cama. Havia feito a coisa certa. A coisa profissional, racional, inteligente. Então por que se sentia tão miserável? Pegou o laptop e tentou trabalhar. Mas via o rosto de Maria, a decepção em seus olhos. Via Ana, a dor que ele causara. Via Dona Aparecida, desafiando-o a colocar preço em uma vida. Às 8 da noite, uma mensagem de Marcelo. Proposta enviada. Santos tem 48 horas para responder. Parabéns, você vai salvar a empresa. Salvar a empresa destruindo uma família. Ele fechou os olhos, mas via apenas Ana, seus olhos cheios de lágrimas, dizendo: você é igual a todos os outros ricos. E a pior parte era que ela estava certa. Álvaro passou a noite em claro. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Maria chorando. Via Ana dizendo: sai da minha casa. Via a decepção em ambas. Às 6 da manhã desistiu de dormir. Abriu o laptop e começou a revisar o projeto de Angra. Números, projeções, margens de lucro. Tudo perfeito no papel. Então abriu os documentos das terras em Minas. Leu cada detalhe. Estudou os mapas, as fotos aéreas, os laudos ambientais. E pela primeira vez realmente viu o que estava fazendo. 15 famílias despejadas. Um cemitério profanado. Tradições de gerações destruídas. Tudo por um resort que atendia paulistas entediados, fingindo viver no campo por um fim de semana. Experiências autênticas rurais, ele havia dito. A ironia o enojava agora. Pegou o celular. Ligou para Marcelo. Álvaro? São 6 da manhã. Cancela a proposta. O quê? Cancela agora. Você enlouqueceu de vez? Já mandei. Os Santos estão analisando. Então manda outra mensagem dizendo que retiramos a oferta. Isso vai custar uma fortuna. Taxas, multas contratuais. Não me importo, cancela. Álvaro, pense no que está fazendo. Estou pensando. Pela primeira vez em anos estou realmente pensando. E a resposta é não. Não vamos fazer esse projeto. Você não pode tomar essa decisão sozinho. Tenho 40% da empresa. Então compro sua parte. Pelo dobro do valor de mercado. Mas esse projeto não acontece. Silêncio chocado. Você está falando sério. Completamente. Manda o contrato de venda. Assino hoje. Desligou antes que Marcelo pudesse argumentar. O coração batia acelerado. Havia acabado de tomar a decisão mais cara e possivelmente mais idiota de sua vida profissional. E pela primeira vez em anos, sentia-se em paz. Mas não era suficiente. Cancelar o projeto era o mínimo. Precisava fazer mais. Passou as próximas horas no telefone e no computador. Ligou para arquitetos, advogados, contadores. Quando o seu Joaquim apareceu ao meio-dia dizendo que o carro estava pronto, Álvaro tinha um plano. Chegou à casa de Ana às 3 da tarde. As mãos suavam. O coração disparava. Bateu na porta, nada, bateu novamente. Ana, por favor, preciso falar com você. A porta se abriu. Maria estava ali, os olhos vermelhos de tanto chorar. Você fez minha mãe chorar, disse a menina. Pensei que você era legal. As palavras foram como facas. Eu sei, e sinto muito. Mais do que você pode imaginar. Posso falar com ela? Ela não quer ver você. Maria, por favor. 5 minutos. Só isso. A menina o estudou com aqueles olhos sérios demais para sua idade. Então suspirou. Espera aqui. Ela fechou a porta. Álvaro ouviu vozes abafadas lá dentro. Então a porta se abriu novamente. Ana estava ali, segurando Moisés. Os olhos inchados, o rosto cansado, mais bonita do que nunca. O que você quer? Cancelei o projeto. As palavras saíram de uma vez. Ana piscou. O quê? Liguei para o meu sócio hoje de manhã. Cancelei tudo. A proposta, o resort, tudo. Isso é mentira. Você está aqui. Ele mostrou o celular com o e-mail de Marcelo confirmando o cancelamento. Li, é real. Ana leu, as mãos tremendo. Quando levantou os olhos, estavam cheios de lágrimas. Por quê? Porque você tinha razão. Sobre tudo. Eu estava olhando só os números, esquecendo das pessoas, destruindo vidas por lucro. Ele deu um passo à frente, mas principalmente porque nos últimos dias, nessa casa com você e as crianças, eu me lembrei de quem eu era
antes de me tornar essa pessoa que nem reconheço mais. Álvaro, deixa eu terminar, por favor. Ele respirou fundo. Passei a vida fugindo da pobreza, construindo muros ao meu redor, provando que era melhor que minhas origens. Mas você me mostrou que não tem nada de errado com uma vida simples, com um lar cheio de amor, com pessoas que se importam de verdade. Maria tinha saído e observava tudo, os olhos arregalados. Não estou pedindo perdão, Álvaro continuou. Não mereço, mas queria que soubesse que você mudou minha vida. Em 3 dias, você fez o que anos de terapia não conseguiram. Me fez enxergar. Ana enxugou as lágrimas. E agora? Vai voltar para São Paulo e esquecer tudo isso? Não, vou voltar para São Paulo e mudar tudo. Ele puxou alguns papéis do bolso. Estou criando uma fundação. Vai oferecer microcrédito para pequenos produtores rurais, ajudar a preservar tradições locais, investir em comunidades. Comecei com 1 milhão. O dinheiro que ia usar no resort. Álvaro, Ana mal conseguia falar e quero criar um centro comunitário aqui. Com a sua ajuda, ensino profissionalizante, cursos de empreendedorismo, preservação cultural. Você conhece essas comunidades, sabe do que precisam. Quer me ajudar? Isso é sério? Completamente. Ana ficou em silêncio, processando. Então, lentamente, começou a sorrir através das lágrimas. Você é louco. Provavelmente. Vai perder muito dinheiro. Tenho dinheiro suficiente. Seus sócios vão te odiar. Já me odeiam. Ana riu, um som molhado, mas genuíno. Por que está fazendo isso? Álvaro deu mais um passo, ficando bem próximo. Porque encontrei algo mais valioso que dinheiro. Encontrei propósito. Encontrei uma família. Maria soltou um gritinho de alegria. Uma família. Ana repetiu suavemente. Se vocês me aceitarem. Sei que é cedo, sei que é confuso, mas esses dias aqui foram os melhores da minha vida. E não quero voltar para minha vida antiga. Quero construir algo novo, com vocês. Ana olhou para ele, para Maria, para o bebê em seus braços. Você tem certeza? Porque não é só sobre mim. São 3 pessoas. Um pacote completo. Eu sei. E não quero de outra forma. Tio Álvaro vai ficar? Maria perguntou esperançosa. Se sua mãe deixar, Álvaro respondeu, os olhos fixos em Ana. Ana deu um passo à frente. 3 dias não é tempo suficiente para conhecer alguém de verdade. Eu sei. Você pode se arrepender. Posso, mas duvido. Vai ser difícil. Somos mundos diferentes. Então vamos construir um novo mundo, juntos. Ana sorriu e era o sorriso mais bonito que Álvaro já vira. Você é realmente louco. Completamente. E então ela o beijou. Suave no início, depois mais profundo, com toda a emoção dos últimos dias. Maria aplaudiu. Moisés riu sem entender. Quando se separaram, Ana apoiou a testa na dele. Bem-vindo à família, Álvaro Martins. 3 meses depois, Álvaro estacionou o carro. Agora uma picape simples, não mais o Mercedes, em frente à casa de Ana. Não precisava mais bater na porta. Tinha chave. Cheguei, anunciou entrando. Maria correu para abraçá-lo. Tio Álvaro, tirei 10 na prova de matemática. Sabia que ia tirar. Você é um gênio. Ele a levantou girando-a no ar enquanto ela ria. Ana apareceu da cozinha, Moisés no quadril. O bebê estendeu os bracinhos gritando, Varo. Varo, sua versão de Álvaro. Oi? Ana disse, e havia tanta ternura no jeito que olhava para ele. Oi? Ele a beijou suavemente. Depois beijou a testa de Moisés. Como foi o dia? Produtivo. A primeira turma do centro comunitário começou hoje. 15 mulheres no curso de costura profissional. Sério? Ana, isso é incrível. Nos últimos 3 meses, Álvaro havia se mudado definitivamente para Minas. Vendia sua cobertura em São Paulo, mantinha apenas um pequeno apartamento para viagens de negócios. Comprou a parte de Marcelo da empresa e reestruturou tudo. Agora focavam em projetos sustentáveis e investimento em comunidades. O centro comunitário tinha sido inaugurado há 1 mês, construído em um terreno que Álvaro comprara. Ana coordenava os cursos, usando sua experiência e conhecimento da região. Dona Aparecida veio dar uma aula sobre queijo artesanal. Ana contou enquanto preparavam o jantar juntos, agora uma rotina diária. Foi lindo ver as meninas anotando tudo, fazendo perguntas. Ela ainda não acredita que recusamos comprar a terra dela.
Álvaro riu. Ninguém acredita. Você virou lenda por aqui. O empresário de São Paulo que escolheu ficar. Não escolhi ficar. Escolhi uma família. Ele a puxou pela cintura. Escolhi você. O beijo foi interrompido por Maria fazendo sons de nojo. Eca, adultos são nojentos. Riram. Era uma cena que se repetia diariamente e Álvaro nunca se cansava. Durante o jantar, Maria tagarelava sobre a escola, sobre os amigos, sobre tudo. Moisés tentava comer sozinho, fazendo uma bagunça adorável. Ana e Álvaro trocavam olhares cúmplices, dividindo aquela felicidade simples e profunda. Depois que as crianças dormiram, sentaram-se na varanda. O silêncio do interior, antes estranho para Álvaro, agora era paz. Preciso te contar uma coisa, Ana disse nervosa. O que foi? Hoje fui no médico. O coração de Álvaro disparou. Está doente? O que? Não, não é isso. Ela segurou a mão dele. Estou grávida. O mundo parou. Grávida, ele repetiu, processando. Você está... Nós vamos ter um bebê? Ana sentiu, lágrimas nos olhos. Sei que é rápido, sei que não planejamos, mas... Ana, ele a interrompeu pegando seu rosto entre as mãos. Isso é a melhor notícia que já recebi. Sério? Sério. Lágrimas começaram a descer por seu rosto também. Eu amo você. Amo Maria. Amo Moisés. E vou amar esse bebê com tudo que tenho. Álvaro, espera. Ele se levantou entrando rapidamente na casa. Voltou com uma pequena caixa. O que? Ana começou, mas as palavras morreram quando ele se ajoelhou. Eu comprei isso há um mês. Estava esperando o momento certo. Mas acho que não existe momento mais certo que este. Abriu a caixa, revelando um anel simples de ouro com uma pequena pedra. Ana Clara, você me deu tudo o que eu não sabia que precisava. Me deu um lar, uma família, um propósito. Me fez enxergar que riqueza não é dinheiro, é amor. Casa você comigo. Ana soluçava agora, as mãos tremendo. Sim, sim. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo e se levantaram juntos, beijando-se sob as estrelas do interior. Era perfeito, simples e perfeito. Mamãe está noiva! O grito de Maria os fez pular. A menina estava na janela, pulando de alegria. Eu sei tudo. Vocês vão casar. Maria! Você deveria estar dormindo. Ana tentou parecer brava, mas estava rindo. Como eu vou dormir com uma notícia dessas? Maria correu para fora, abraçando os dois. Vou ter um pai de verdade. Álvaro se ajoelhou na altura dela. Maria, eu nunca vou substituir seu pai. Pedro foi um homem incrível que amou muito você e sua mãe. Eu sei. Maria tocou o rosto dele com a palma pequena. Mas meu coração tem espaço para 2 pais. Um que está no céu e um que está aqui. Foi demais. Álvaro a abraçou, chorando abertamente agora. Ana se juntou a eles, os 3 unidos em um abraço que parecia curar todas as feridas do passado. 2 anos depois, o dia do casamento amanheceu ensolarado. A cerimônia seria simples, na propriedade de Dona Aparecida, que insistira em ceder o espaço. Casamento tem que ser onde tem história, onde tem amor, ela dissera. E essa terra tem amor de sobra. Álvaro ajustava a gravata no espelho nervoso. Seu Joaquim, agora seu grande amigo, ria dele. Moço, você enfrenta a sala de reunião com um bilionário, mas está tremendo para casar? Isso é diferente. Isso é tudo. Na casa de Ana, ela vestia um vestido simples de renda feito por ela mesma. Maria, agora com 8 anos, estava linda de daminha segurando a mãozinha de Moisés de 3 anos, o pajem. No berço ao lado dormia Helena, de 1 ano, a filha de Ana e Álvaro. Você está linda, mamãe, Maria disse, arrumando o véu. Obrigada, meu amor. Ana a abraçou. Obrigada por aceitar o Álvaro. Sei que não foi fácil. Foi fácil, sim. Ele faz você sorrir. E faz a gente rir. E ama a gente de verdade. Maria sorriu. Papai ia gostar dele. Ana sentiu lágrimas ameaçarem, mas segurou. É assim, tenho certeza. A cerimônia foi emocionante. Simples, mas profundamente significativa. As 15 famílias que Álvaro ajudou a salvar estavam ali. As mulheres do centro comunitário. Dona Aparecida na primeira fila, chorando de alegria. Quando Álvaro viu Ana entrando, Maria segurando uma ponta do vestido, Moisés jogando pétalas, sentiu o peito apertar. Aquela mulher tinha transformado completamente sua vida. Quem entrega a noiva? O padre perguntou. Eu. Maria disse alto, fazendo todos rirem. Mas só porque sei que ele vai cuidar bem dela.
As lágrimas que Álvaro segurava finalmente caíram. Os votos foram simples, mas verdadeiros. Ana, você me encontrou quando eu estava perdido. Literalmente e figurativamente, Álvaro disse, fazendo todos rirem. Me ensinou que lar não é um lugar, é as pessoas que amamos. Prometo passar cada dia provando que mereço você, Maria, Moisés e Helena. Prometo ser o homem que você vê em mim, mesmo quando eu não me vejo. Prometo amar você e nossa família até meu último suspiro. Ana enxugou as lágrimas. Álvaro, você apareceu na minha porta perdido. E eu não sabia que era eu quem estava perdida também. Perdida na dor, no medo, no cansaço. Você me lembrou que ainda há alegria no mundo, que é possível recomeçar, que amor não é substituição, é expansão. Prometo caminhar ao seu lado, nos dias bons e ruins. Prometo construir com você o futuro que nossos filhos merecem. Eu os declaro marido e mulher. O beijo foi acompanhado de aplausos e gritos de alegria. Festa na fazenda era animada. Música sertaneja tocava. As crianças corriam, os adultos conversavam. Uma grande mesa comunitária estava cheia de comida caseira. Cada família trouxe algo. Álvaro dançava com Ana, Helena no colo entre eles. Maria e Moisés brincavam com outras crianças. Era barulhento, caótico, perfeito. Feliz? Ana perguntou, apoiando a cabeça em seu ombro. Mais do que eu poderia imaginar. Ele beijou seu cabelo. Sabe, tem uma coisa engraçada. O quê? Eu passei a vida inteira construindo um império, juntando dinheiro, provando meu valor. E no fim, tudo que eu precisava estava em uma estrada de terra no meio do nada, em uma casa simples com uma família que nem conhecia. Não era no meio do nada. Era exatamente onde você precisava estar. Você acredita em destino? Não sei, mas acredito que às vezes a gente se perde para se encontrar de verdade. Dona Aparecida se aproximou sorrindo. Moço, lembra quando te perguntei quanto custava uma vida de memórias? Lembro. Descobriu a resposta. Álvaro olhou ao redor. Para as crianças rindo, para os amigos celebrando, para Ana em seus braços. Olhou para a casa simples ao longe, iluminada pelo sol do entardecer. Olhou para a vida que construíra, tão diferente da que planejara, mas infinitamente mais rica. Descobri sim, Dona Aparecida. Não tem preço. Literalmente não tem preço. A velha assentiu, satisfeita. Aprendeu a lição, então. Aprendi. Finalmente aprendi. Ela se afastou, deixando-os dançando. A música mudou para algo mais lento. Maria veio pedir para dançar com Papai Álvaro, como agora o chamava. Ele passou Helena para Ana e girou Maria pelo salão improvisado, a menina rindo deliciada. Do outro lado da festa, Ana observava seu marido com os filhos. Helena babava em seu ombro. Moisés corria perseguindo um cachorro. Maria dançava com Álvaro como se fosse a princesa do baile. Seu coração estava cheio de uma forma que nunca imaginou ser possível novamente. Pedro estaria feliz, sabia disso. Feliz porque ela encontrara amor outra vez. Feliz porque as crianças tinham um pai presente. Feliz porque ela finalmente deixara a dor dar lugar à alegria. Obrigada. Ela sussurrou para o céu, para Pedro, para o universo. Obrigada por ele. Por tudo. Uma brisa suave passou como uma resposta, uma bênção. Álvaro voltou, pegando Helena de volta. Em que está pensando? Que somos muito sortudos. Somos. Ele a beijou suavemente. Eu te amo, Ana Martins. Eu te amo, Álvaro Martins. As crianças correram para abraçá-los, criando uma confusão barulhenta e adorável de membros entrelaçados e risadas. E ali, sob o céu alaranjado do interior de Minas, cercados por uma comunidade que ajudaram a fortalecer, uma família imperfeita, remendada, mas absolutamente real, celebrava não um final, mas um começo. O começo de tudo que realmente importava. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.